Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para todos nós, que o Senhor venha trazer o alento através dessa mensagem. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Essa palavra nessa noite de domingo possa ser uma bênção para as nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel, e é uma história, daquelas histórias de alguém que teve a sua vida dedicada ao Senhor, né? Ezequiel, quando nós olhamos aqui o texto bíblico, ele é muito claro de falar sobre alguns detalhes interessantes. O ministério profético de Ezequiel, ele ocorre durante um período muito tenebroso da história de Israel. Era um momento onde Israel, tudo aquilo que era o declínio espiritual de Israel, a frieza, o distanciamento do Senhor, acabou gerando, né, um fruto de destruição e de ruína que eles colheram. E o momento da vida de Ezequiel, irmãos, foi exatamente nesse período, onde veio a colheita de todo o período de heresia, de apostasia, de esfriamento, de idolatrias que a nação de Israel tinha vivido. Então, Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, precisou ser fortalecido por Deus, né? Em algum momento, realmente, ele precisou que Deus fortalecesse o coração dele, animasse a sua fé, porque ele esmoreceu, como todos nós esmorecemos, passamos por dificuldades. Ezequiel era de uma família sacerdotal e ele passou seus 25 primeiros anos, até os 25 anos de idade, em Jerusalém, ali sendo preparado para o trabalho sacerdotal, né? O trabalho no templo, até que ele foi levado prisioneiro à Babilônia. E ali por volta mais ou menos de 597 a.C., ele foi levado, conduzido para a Babilônia, e uns 5 anos mais tarde, quando ele já tinha ali por volta dos 30 anos de idade, ele recebe o seu chamado profético, né, da parte do Senhor, e dali ele começa a ministrar, né, a palavra, e ele fica aproximadamente 22 anos com esse ministério dele, que foi um ministério de muitos desafios, né, onde, como eu falei, o cenário espiritual de Israel era um cenário de apostasia total, então era muito difícil ser profeta naquele momento. Então, Ezequiel tinha uns 17 anos, mais ou menos, quando Daniel foi deportado. Então eles tinham praticamente, tinham a mesma idade, e foram contemporâneos, viveram no mesmo momento. E quando ele entendeu o que estava acontecendo com Israel, quando ele entendeu, né, de fato, qual era o fim que Deus tinha para o seu povo, embora aquele cenário de destruição, foi quando Deus deu a ele aquela visão muito profunda, né, que é a visão do Vale dos Ossos Secos, onde o Senhor mostra realmente a ruína que estava, a destruição que havia e aquilo que o Senhor ele queria fazer, ou reconstruir, ou refazer ali em Israel, né? Então o Senhor ele mostra para Ezequiel o Vale dos Ossos Secos. E quando nós olhamos para aquele período ali, sobretudo essa visão de Ezequiel, às vezes na nossa vida está assim, né? É necessário Deus nos fortalecer, é necessário recebermos do Senhor uma porção para que venhamos a seguir, para que venhamos a continuar na presença dele, porque nos enfraquecemos devido às circunstâncias, enfraquecemos devido ao caos, à destruição, à desordem que está a nossa vida. Eu lembro uma vez eu saindo de um trabalho, né, eu trabalhava num shopping, minha vida estava muito desorganizada e eu estava muito triste porque estava tudo dando errado, estava tudo sequíssimo, como essa visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. E aí eu, orando dentro do ônibus, abri a palavra e veio exatamente a parte em que cada osso se encaixa em seu osso, ou seja, aquilo que era desordem, aquilo que era ruína, desgraça, começou a se encaixar. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, eu vou começar a encaixar as coisas que estão desencontradas, que estão desencaixadas na sua vida. E aquela visão trouxe um ânimo muito grande para Ezequiel. Deus estava dizendo que ia restaurar a sorte do seu povo. Deus estava dizendo que ia colocar cada coisa no seu devido lugar. E nessa noite de domingo, Deus manda te dizer que aquilo que está desorganizado, que aquilo que foi destruído, está arruinado, está morto, está sequíssimo na sua vida, através da ação do Espírito Santo e do poder da palavra de Deus, voltará a ter vida.
voltará ao seu devido lugar. O inimigo pode ter tirado aquilo que estava no seu lugar certo. O inimigo pode ter conduzido até a terra dele. O inimigo pode ter tirado da presença do Senhor. O inimigo pode ter quebrado, pode ter destruído, mas o Senhor, ele vai reconstruir. Mas Deus, ele refará. Isso trouxe ânimo. Deus fortaleceu o coração de Ezequiel e o Senhor quer fortalecer muitos corações. Talvez hoje você esteja desesperançoso, talvez hoje você esteja realmente desanimado, a esperança tenha morrido no seu coração, a sua fé esteja muito fraca, talvez não haja nem fé mais dentro de ti, mas Deus manda te dizer que Ele está trazendo essa fé de novo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele está acrescentando a fé ao seu coração e manda te dizer que no momento certo a ordem será dada, a palavra virá da boca do Senhor, e a palavra do Senhor, junto com a ação do Espírito de Deus, produzirá restauração, produzirá restituição, produzirá milagres. Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de caos, mas o Senhor, quando Ele contempla aquele terreno, aquela situação, aquele cenário, que o homem diz não dá, que as pessoas dizem não dá, que o adversário fala não tem jeito, eu consegui, é nessa hora que o Senhor, ele fala: eu farei, eu mudarei, eu transformarei, eu vou operar, porque eu vou agir nessa situação. É impossível para o homem, é impossível para todos, mas não para mim, o Senhor. Talvez exista um vale de ossos secos na sua vida. Talvez hoje você, como Ezequiel, enxergue claramente a destruição, a ruína, aquele cenário de morte, de terra arrasada. E talvez seja a sua vida esse terreno, ou a vida de alguém que você tanto ama. O Senhor é o único que tem o poder para transformar esse vale dos ossos secos. O Senhor é o único que tem o poder para mudar esse cenário completamente e tirar a morte e fazer voltar a vida. Agora, veja bem, o irmão e a irmã, é uma ação do Senhor, exclusiva, privativa, é a ação do Espírito Santo de Deus, só Ele pode fazer. Nós podemos declarar pela fé que Ele fará, mas o profeta somente falou aquilo que Deus ordenou. Filho do homem, profetiza. Mas quem agiu foi a palavra de Deus. A ordem que o Senhor dá: dizei ao vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não foi a palavra de Ezequiel, não é a sua palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E aí o Espírito foi quem produziu a mudança necessária. Eu falei e reafirmo: a palavra de Deus e a ação do Espírito, que são dois elementos inassociáveis, eles vão produzir milagres na tua vida. Eles vão produzir restauração, restituição, transformação de um cenário de derrota. Confia no Senhor. Se Deus mostrou aquilo para Ezequiel, é porque Ele queria mudar. Deus está te fazendo enxergar, porque Ele quer mudança. E essa mudança não é você quem produzirá, é o Deus a quem você serve. Tá bom? Descansa com essa palavra. Tenha uma noite abençoada. A paz de Cristo.